Olá pessoal do Trinova News, eu estou aqui chegando na rua Luiz de Queiroz, no escritório da doutora Silvia e doutora Clara Machuca, e o assunto em pauta é Previdência e suas novidades. Vamos lá? Eu estou agora com duas feras do direito, a doutora Clara Machuca, a doutora Silvia Machuca, com uma tradição de 27 anos. E antes da gente se aprofundar no assunto da Previdência, eu gostaria de saber um pouco da história do escritório e em que áreas que o escritório atua. Bom dia, Cris. Muito obrigada pela sua presença. É um prazer enorme a gente estar falando com a Trinova. O escritório começou há 27 anos, como você disse, eu sozinha e uma máquina de escrever. Era eu e uma máquina de escrever. E comecei na área previdenciária muito por acaso. Uma pessoa me procurou dizendo assim, olha, eu tentei fazer minha aposentadoria chorando. Nunca vou me esquecer o nome dele, Fioravante Coco. Divisor de águas. Isso, e me procurou dizendo que não tinha dado certo, a aposentadoria, estava muito triste, porque ele trabalhava na usina Costa Pinto, já estava idoso e queria se aposentar e não conseguia. E eu peguei aquilo e falei, meu Deus, o que é que eu faço com isso? E a partir daí comecei a estudar muito. E aí o escritório praticamente se especializou nisso. Aí fui para uma especialização, fiz uma especialização no Rio, junto com Direito do Trabalho. Depois eu fiz o mestrado em Direito Previdenciário na PUC em São Paulo, que também foi um divisor de águas, né? E aí o escritório foi ampliando, porque comecei a precisar de mais profissionais e tudo mais. A advogada Clara Machuca se recusava a fazer direito. E depois foi para a área de turismo, exatamente, foi para a área de turismo e tudo mais. Depois, num dado momento, ela foi fazer o direito, se apaixonou. A genética não falha. E aí ela começou a fazer estágio, ela fez estágio na Caterpillar, tudo na Unimap, depois veio trabalhar comigo e agora a gente é sócia já há muito tempo, né, claro. E hoje o escritório conta com uma equipe. Então, o início foi assim, ele foi crescendo aos poucos, à medida que eu precisava de mais gente e tal. As áreas que a gente atua é o direito previdenciário. Tá. Depois, quando eu fui para o mestrado, eu decidi fazer a minha área de pesquisa em servidor público, que eu tinha procura e não tinha muito conhecimento e também não tinha muita fonte. Eu percebia que é uma área um pouco obscura e tal. E eu falei com o meu orientador e mudei o meu trabalho, minha dissertação e acabei seguindo essa área de servidor. E a partir de então, que foi 2008, 2009, 2010 que eu fiz o mestrado, começamos a atuar nessa área de servidor público e isso virou assim um grande nicho do escritório. Hoje a gente tem também advogado aqui, eu e outros advogados especializados só nessa área de servidor público e direito do trabalho, que foi assim, por onde eu comecei. Comecei propositadamente, por querer mesmo, de trabalho, escolha, e aí o direito previdenciário entrou, então, mas são duas áreas muito afins, né? São áreas do direito social. Então, basicamente é isso. E aí, todo escritório de advocacia tem algumas áreas que você atua independentemente da sua especialização. Certo. Que algumas questões de família, como inventário, divórcio, Sucessão. área de sucessão, direito do consumidor, então tem essas áreas, contratos, essas áreas que a gente atua também. Tá, mas o forte. Mas o forte são essas três que eu te falei. Que bacana. E doutora Clara, especificamente no direito previdenciário, como é que vocês estão atuando? A atuação do escritório é feita tanto na área administrativa, quando a gente fala administrativa é o trabalho dentro do INSS, junto à agência do INSS, e também fazemos a parte judicial. E o tipo de assessoramento, em alguns momentos o cliente nos procura inicialmente para saber o panorama que ele se encontra, quem é autônomo, empresário, que em algum período não fez os recolhimentos para o INSS, então nos procura com o intuito de ser orientado se é possível fazer esse pagamento em atraso, que a gente fala de indenização, para ter esse tempo contado na aposentadoria, seja agora ou lá na frente. Então, nós damos vários tipos de assessoramento. Então, alguns momentos são prévios e no momento da aposentadoria também a gente que faz essa solicitação, instrui um processo, porque é muito importante que o processo administrativo esteja bem formado
para que se tiver algum problema, falo problema de não aceitação do direito, que o INSS não aceite, não reconheça o direito do segurado, a hora que a gente ingressa com uma ação judicial, aquele processo tem que estar bem embasado, bem montado. Então, são vários os tipos aí de assessoramento que nós damos. E é importante as pessoas entenderem que as pessoas confundem e vão procurar um escritório de contabilidade e não vão procurar um advogado. E Exatamente. esse faz uma grande diferença, eu acho, sem para dúvida. os resultados, né, doutora Clara? Sem dúvida. É comum também a gente atender aqui no escritório pessoas que foram mal orientados, às vezes por contador, às vezes até por profissionais que não tenham preparados, às vezes acabam fazendo um pagamento que isso vai ser perdido no INSS porque não vai ter validade. Então é muito importante, principalmente quando a gente fala em períodos de indenização. É muito comum também servidores públicos que têm um tempo no INSS e esse tempo é como se fosse perdido para dentro do INSS. Então fazer uma emissão de um documento que você me certidão de tempo de contribuição que ele vai levar para outro regime. Então essa assessoria é muito importante. É muito importante. Tempo, né, logística, e fica um entendimento maior. Bom, diante desse novo panorama, né, do direito previdenciário, como é que o segurado, o servidor, ele deve agir, né, para entender essa nova situação, esse novo momento? Nós estamos passando por um momento divisor de águas, realmente, né? Então é uma legislação que mudou completamente. Ontem, exatamente, foi aprovado ontem, foi agora efetivamente aprovada. Exatamente, e é histórico mesmo. Não estamos muito animados com isso, até por conta das perdas que se teve com essa reforma, mas esse é um momento crucial, que a pessoa tem que ser bem orientada. Principalmente no próprio regime geral, que é as pessoas que são vinculadas ao INSS, a nova lei trouxe várias regras de transição. Então ela precisa saber onde ela se encaixa e qual a melhor situação. Então tem pessoas, já acabei atendendo alguns clientes na semana anterior, que atinge a condição para uma aposentadoria na lei antiga, mas também está atingindo uma condição de uma das regras de transição. Então aí é muito importante fazer um cálculo, para a pessoa ver se é interessante requerer a aposentadoria nos termos antigos ou na nova. Então esse é um momento crucial da pessoa, do segurado, do servidor ser bem orientado, para ele saber se é um momento oportuno ou se vale a pena esperar. Então, e profissionais bem informados, né? Porque às vezes existe falha de informação e é uma perda que a pessoa vai ter pro resto da vida mesmo, né? Complementando aí essa questão, existem situações em que o segurado hoje, divisor de águas, 12 de novembro de 2019, entrou em vigor as novas regras da reforma previdenciária. E ele pode ter algum período lá no passado que ele pode indenizar e ainda assim conseguir se aposentar pelas regras anteriores, que talvez sejam mais vantajosas, e talvez não desconheça esse fato. Às vezes ele teve um período que ele trabalhou como professor no estado e não sabe que pode aproveitar, e ele pode aproveitar esse período, trazer essa certidão, averbar isso no INSS, e esse tempo amplia e ele consegue também atingir o tempo antes da reforma. Ou seja, é importantíssimo nesse momento que ele tenha um conhecimento bom e que tenha um bom profissional que possa assessorá-lo, porque para pegar o caminho errado aqui nesse momento é muito fácil. Com certeza, isso é um fato muito importante para a história, né, da vida da pessoa afinal. Sem dúvida. E um erro pode gerar grandes perdas. Sim. E falando em desafio, diante desse cenário, como doutora Silvia, que você consegue conciliar a rotina do trabalho e se atualizar com a nova legislação? Porque é muita coisa, né? Sim, a gente veio passando. Na verdade, a legislação no Brasil, ela muda bastante, né? Eu não saberia dizer em outros países se ela é tão volátil quanto no nosso, mas ela muda bastante. E de uns anos para cá, nós temos tido reformas substanciais. Então, nós tivemos a reforma do Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 2016, né? Então, em 2016, o Código de Processo Civil tem quase 2.000 artigos, ele foi revogado. E ele foi promulgado um novo. Então nós tivemos assim que um momento de parar e poder estudar. Na sequência nós tivemos aí
estou dizendo de grandes mudanças, porque mudanças pequenas é todo dia praticamente, né? Aí depois nós tivemos a reforma trabalhista, que também foi um roldão ali na CLT, né? Teve uma mudança substancial, né, na CLT. E agora essa da reforma da Previdência, que, pasmem, ela entrou em vigor no dia 12/11 de 2019, ontem, e ontem mesmo já teve uma medida provisória mudando algumas regras desta reforma. Então, diante disso tudo, ou a gente cria um mecanismo para se atualizar, ou a gente fica muito para trás e não dá conta de trabalhar direito, né? Só com muita experiência, que eu acho que consegue... E muito estudo. Muito estudo, informação, que consegue acompanhar esse ritmo. A gente tem por tradição... um bom profissional porque é um desafio. A gente tem por tradição aqui no escritório já há muitos anos. Sempre tivemos grupo de estudo semanal, então a gente se reúne com os membros do escritório e a gente se propõe a estudar determinada lei, determinados processos juntos no grupo. Aí nós paramos um pouco pelo volume, nós paramos um pouco, ficamos com uns 2 anos por aí sem, né? Acho que até um pouco menos. Mas de um tempo pra cá é impossível. Então toda segunda-feira, 2 horas da tarde, a gente não atende ninguém porque a gente está lá na sala de estudo e a gente faz o grupo de estudo. E de uns tempos pra cá a gente começou assim, dia 20 de setembro saiu a Lei de Liberdade Econômica, nós vamos estudar. Aí na semana seguinte saiu uma medida provisória, gente, vamos deixar essa aqui pra gente estudar a medida provisória. Aí depois assim, gente, o Senado acabou de aprovar as regras da nova Previdência, que entrou em vigor ontem. Vamos começar a estudar. Então chega uma hora que a gente até se atrapalha, tamanho o número de mudanças, né? E além desse grupo de estudo que existe aqui no escritório, toda semana, eu sou presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB e de Direito Constitucional, das 2 comissões. É claro que isso até o fim do ano eu não vou aguentar, né? E as 2 comissões também promovem grupos de estudo. As 2 comissões promovem, uma vez por mês, a de Direito Previdenciário e uma vez por mês a de Direito Constitucional, lá na OAB. E fora essas 2 comissões que eu presido, a OAB tem diversas outras comissões que muitas delas também promovem grupos de estudo. Fora isso, fórum de debate a gente participa, simpósios, palestras, tem sido um momento de muita coisa, muita informação. Aí fica quase aquela frase do Caetano: quem lê tanta notícia? Quem consegue acompanhar tanta notícia? É muita coisa, né? Aí se você está sempre correndo atrás, você nunca está junto, você está sempre correndo atrás, né? Parabéns, olha, eu vou falar parabéns, eu estou encantada com o conteúdo, o comprometimento de vocês, com a história. Realmente vocês são mulheres que fazem a diferença e Piracicaba merece e a gente precisa compartilhar. Na verdade, o tempo é pequeno perto do conteúdo e da experiência de vocês. Mas desde já eu agradeço, espero que seja a primeira de muitas conversas e que a gente, a cada novidade, medida, a gente possa levar o melhor para o nosso leitor e para o pessoal do Trinova News. Eu quero agradecer a doutora Silvia, a doutora Clara, muito obrigada. Agradeço muito. E vocês vão, dentro da edição da revista, vocês podem se aprofundar mais também no conteúdo que vocês vão encontrá-las lá.